Vamos receber o Sandro Freitas. Ele é diretor criativo da Berimbau Brasil, atuando há mais de 8 anos na criação e desenvolvimento de moda, com foco em sustentabilidade, impacto social, diversidade e inovação, além de realizar projetos de arte e educação e apresentar coleções na Casa de Criadores. Gente, a mini bio dele era enorme, então eu vou só dar esse gostinho aí para vocês e vou deixar que ele se apresente aqui. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Sandro Freitas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer um pouco de vocês e compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu sou maranhense, estou há 15 anos aqui em São Paulo. Eu vim para São Paulo exclusivamente para buscar realizar o meu sonho de estudar moda e futuramente ser um estilista e ter a minha marca autoral. Atualmente, como a Gil falou, eu tenho uma marca chamada Berimbau Brasil, que eu criei em 2018. Eu sou formado em estilismo e coordenação de moda, mas por mais que eu seja uma pessoa criativa, me fiz criativo, eu gosto muito da parte de gestão e de organização. Eu me vejo uma pessoa muito organizada e, com isso, eu fui em busca de uma formação também na área de gestão. Então, atualmente, eu sou graduando em administração e conecto a gestão com o processo criativo e a sustentabilidade. Como eu falei para vocês, eu sou maranhense, então eu tento trazer as minhas raízes para a minha profissão, para a minha atuação profissional, para a minha marca. É uma forma de manter viva a minha origem, né, e trazer isso para um centro onde dificilmente a gente tem um panorama geral do que é cultura brasileira. Então, eu estou como a Ju falou, estou há 8 anos aí atuando no mercado da moda e exclusivamente boa parte desse período foi como diretor criativo da Berimbau Brasil, onde atualmente a gente participa da Casa de Criadores, né? E na Casa de Criadores a gente apresenta 2 coleções anuais e dentro dessa minha carreira como diretor criativo, como estilista, na verdade, porque diretor criativo, eu venho me tornar diretor criativo da minha marca. Mas dentro da minha trajetória como estilista, alguns marcos aconteceram na minha vida que, enfim, me impulsionaram e me trouxeram uma certa, uma certa confiança em continuar na minha jornada, que vocês devem saber que é bem difícil no começo. Então, para um nordestino, vindo de um estado onde a gente não tem referências na moda, atualmente, para mim foi muito difícil esse começo, né? De sair do Maranhão, de vir para São Paulo e buscar realizar esse sonho quando, enfim, né, você não tem ali nenhum parâmetro, você não tem pessoas ali ao seu redor para compartilhar perspectivas similares a essa que você busca. Então, quando eu venho para São Paulo, que eu me formo, eu acabo encontrando uma rede de apoio muito legal e de pessoas que acreditavam muito nesse meu potencial. E, inicialmente, o grande primeiro marco da minha vida foi participar de um reality show na GNT, e do qual eu fui vencedor. Isso, para mim, foi uma forma foi como se fosse um sinal da vida me mostrando que eu estava no caminho certo. E, a partir disso, eu tive outras experiências profissionais, assinei uma campanha de veiculação internacional da Nike, também trabalhei como diretor criativo de uma outra marca, e em 2018, com o intuito de trazer um pouco mais da minha história para dentro do meu trabalho, eu decidi criar a Berimbau Brasil. Então, o que seria a Berimbau Brasil? A Berimbau Brasil, ela é uma marca afro-brasileira com inspirações afro-indígenas e afrofuturista. E os nossos processos e a forma com que a gente atua
é muito focado na sustentabilidade, que a princípio veio por uma necessidade, por uma dificuldade em acessar recursos e ter patrocinadores e investidores, e que com o longo da nossa jornada e com o nosso crescimento, virou um pilar estratégico e que hoje em dia faz parte do nosso DNA. E dentro da Berimbau, houve várias conquistas que foram muito relevantes para minha carreira quanto diretor criativo e para a própria marca também. Um dos fatos assim que marca a minha jornada aqui em São Paulo como estilista e com a Berimbau Brasil é o fato de que nós somos a primeira marca de um maranhense numa grande semana de moda nacional, o que para a gente significa muito e que também traz um grande peso, uma grande responsabilidade para mim enquanto um diretor criativo. Então, eu sou uma pessoa que me vejo muito disciplinado, eu sempre estou estudando, eu sempre estou buscando crescer e aprimorar o que eu faço, extremamente envolvido com o meu sonho e com o meu trabalho, porque eu vejo que esse espaço que a gente está conquistando é um espaço ainda inédito, né? Então, eu percebo assim, né, que no momento que eu estou vivendo hoje com a marca, é um momento assim de grande felicidade, é um momento que eu me sinto muito honrado em estar vivendo isso, mas também eu me cobro bastante em estudar mais, em me preparar mais, em me capacitar mais, para que de fato eu faça valer a pena esse espaço que eu estou conquistando. Então, a Berimbau, além disso, né, nós já assinamos colaborações também inéditas, né? Uma delas foi uma colaboração que a gente fez com a marca de sorvetes Magnum, do qual resultou numa capa da Vogue, também como o primeiro estilista maranhense numa capa da Vogue. E, em sequência disso, nós também assinamos uma colaboração com o Afropunk, que também foi a primeira colaboração de um maranhense com o Afropunk. Então, assim, a Berimbau, ela vem me trazendo mil emoções o tempo todo, né? Então, eu sinto, assim, que quanto mais eu vou mergulhando dentro desse sonho, quanto mais eu vou mergulhando dentro disso que eu me propus, mais eu sinto que os caminhos vão se abrindo e as coisas vão se realizando. Então, assim, dentro das minhas crenças e convicções pessoais, eu percebo que quando a gente escolhe fazer algo, quando a gente escolhe uma carreira, uma profissão, eu percebo que quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se envolve naquilo, mais as coisas tendem a acontecer e a dar certo. E eu percebo que a minha experiência, né, ela é ela é um exemplo disso. Então, assim, dentro da sustentabilidade na marca, como eu falei para vocês, a gente começa a trazer a sustentabilidade como uma necessidade que, em muitos casos, é o que acontece. Então, você começa a comprando peças de brechós para customizar, você começa a transformar peças utilizando o upcycling como uma forma de criar uma renda ali no início. Então, no começo da Berimbau, eu utilizava muitos resíduos têxteis para fazer o patchwork, para criar novas peças. Então, isso marcou o início da marca e a identidade da marca. Só que, conforme a gente foi crescendo, eu fui me apropriando disso com mais consciência, estratégia e introduzindo e incorporando novas tecnologias para que essa sustentabilidade ela amadurecesse mais e ganhasse mais escala. Então, atualmente, além de técnicas de upcycling que a gente utiliza para criar as nossas coleções, a gente também estuda biopigmentos, a gente estuda formas de estamparia que reduzem o impacto ambiental, a gente também está estudando com startups novos tipos de materiais que não agridem o meio ambiente, como couro a partir do cacau, couro a partir de algodão e etc. E, além disso, também,
a própria escolha de materiais também, a gente traz esse conceito, a gente traz a sustentabilidade também na escolha de materiais, escolhendo materiais algodão reciclado, e por aí vai. Então, assim, eu vejo que a sustentabilidade, por mais que em muitos casos ela possa ser vista, ela possa ser introduzida numa marca por necessidade, ou você tenha contato com a sustentabilidade por uma necessidade, ou muitas das vezes o que acontece em grandes instituições, no caso, por uma ênfase estratégica de marketing, etc., eu vejo que o futuro ele é sustentável. Então, se nós não nos adequarmos para um futuro sustentável, não há muito o que fazer. Então, eu percebo que, hoje em dia, a sustentabilidade dentro da Berimbau, ela não é só estratégia, ela não é só estratégica, ela faz parte do nosso DNA. E, e é isso. E no meu dia a dia, atuando na Berimbau, como eu falei para vocês, eu estudo bastante, eu estou o tempo todo estudando, e nessa minha trajetória como diretor criativo da Berimbau, a Berimbau ela foi me formando também, ela foi me trazendo inúmeras necessidades e demandas para que eu conseguisse, de fato, transformar esse sonho numa potência, para que pudesse competir com outras marcas e para que pudesse competir no mercado onde para que pudesse competir no mercado onde a cada dia está mais exigente. Então, eu não era uma pessoa muito organizada, então eu tive que me tornar uma pessoa organizada para que eu pudesse administrar a minha empresa, para que a gente pudesse ter uma visão de crescimento. Eu não tinha várias habilidades que eu tive que adquirir por conta da minha empresa. Então, eu falo isso para vocês porque, às vezes, por mais que a gente, a pessoa se veja criativo, ou ela esteja iniciando uma jornada na moda ou em outra carreira, eu acredito que, hoje em dia, o profissional ele precisa estar aberto a incorporar novos conhecimentos na nossa jornada, para que essa jornada ela se torne um pouco mais tranquila, né? Então, assim, das minhas experiências pessoais e que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acredito que é nós sermos sempre curiosos e sempre buscar aprender o novo para incorporar naquilo que a gente acredita. E quanto mais a gente vai se envolvendo e incorporando novos conhecimentos e habilidades que a gente acha necessário, aquele sonho, aquela jornada vai tendo uma robustez e desenvolvendo uma maturidade para que você consiga lidar de uma forma mais tranquila com a sua jornada. E, gente, eu falo bastante, assim, então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me interromper, falar sobre, enfim. Maravilha. Sabe o que, que eu tenho muita curiosidade? Eu conheço o Sandro do Fashion Sampa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse programa. É um programa bem legal que teve no passado, já teve alguns anos já, que a Ecoteste participa, e que é parceira, né? E eles vão. É um projeto de aceleração de moda e costura pela Sampa. E a Berimbau Brasil passou, né, Sandro? Vocês foram até premiados no final, foi um sucesso. E eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto. Mas o que eu queria que você falasse um pouco era das suas estampas, assim, do processo criativo de criação, porque é muito colorido, né? As suas peças, tudo que você usa, e eu acho que tem uma grande dificuldade, né, da moda trabalhar com esse mix de estampas, tudo, e você faz de uma forma muito harmoniosa, assim. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de criação, como que você chega na sua estampa, quais são as suas pesquisas. Legal. Então, Gil, essa pergunta que você fez, ela é muito interessante mesmo, porque, assim, quando a gente fala no negócio de moda, né, eu acredito que existem vários formatos de negócio de moda, né, que cada negócio vai ter uma certa demanda. Então, consequentemente, uma marca, quando ela trabalha com estampas, ela tem uma demanda criativa que é focada só nessa pesquisa e nesse desenvolvimento de estampas.
Então, no início, eu não conseguia enxergar com clareza essa necessidade, mas com o tempo eu comecei a ter que fazer pesquisas que eram focadas só exclusivamente para o desenvolvimento de estampa, para o estudo de cores. Então, hoje em dia, as nossas estampas, elas são feitas com design da marca, também com outros parceiros. Recentemente, as nossas estampas, elas foram desenvolvidas com um design interno da marca, mas as nossas primeiras estampas, elas foram desenvolvidas com a equipe do Instituto CIA, com o Criável e com a coordenadora do Instituto Europeu de Design. Então, hoje em dia, eu pesquiso bastante sobre cores, eu procuro buscar referências na natureza, no oceano, para tentar entender como as cores se comportam em diferentes ambientes. Então, eu acredito que, para a minha demanda como diretor criativo da marca, essa pesquisa é uma pesquisa que vai para um outro campo, né? De ter que ficar, de buscar entender como as cores elas reagem umas com as outras, para criar combinações que dialoguem entre si e que não fuja dessa identidade da marca, né? Como a marca é uma marca afro-brasileira, afrofuturista, afro-indígena, as nossas estampas, geralmente, elas têm padronagens mais geométricas, elas não são estampas com traços orgânicos, que é uma das características da marca, e esse mix de cores, eles são mix de cores que geralmente vêm de inspirações da natureza. Então, eu estudo muito o fundo do mar, eu estudo muito as combinações de cores que existem nas aves. Então, tudo isso são referências que eu trago e aprimoro e adapto para o meu universo criativo. Muito legal. E eu acho que essa brincadeira também de você fragmentar, né? Pelo menos assim, a minha visão, tá, Sandra? Se eu estiver falando alguma bobagem, você me fala. Mas essa fragmentação, assim, de uma estampa com a outra, um bolso de um jeito, uma alça do outro, ela vem, né, um pouco dessa inspiração do upcycling, né, do resíduos têxteis, e você brinca muito com isso, né, de uma parte da peça de um tom com a outra parte, e esse é o trabalho mais, mais importante, né, que é o de harmonizar tudo para ficar com um tipo de inteiro, né? Uma peça inteira, só que com várias inspirações, né? Sim, isso, Gil. Então, quando eu acredito que esse assunto, ele está muito relacionado com, com o que a gente pensa do upcycling, né? Então, assim, quando eu penso na sustentabilidade e de que forma eu vou, de fato, gerar um impacto econômico e ambiental, eu penso que o meu produto, ele precisa ter um diferencial. Então, muitas das vezes, você pode olhar para um produto da marca e achar que ele não é sustentável, mas ele é Uhum. totalmente sustentável. Só que onde tá a diferenciação dentro desse produto? É que eu acabo buscando trazer uma sofisticação para a estética desse produto, para que o consumidor final ele olhe esse produto, ele crie um desejo por esse produto, como se ele não fosse sustentável. Daí, quando esse cliente olha na descrição do produto, ele vai entender que é sustentável. Então, por que eu trago esse conceito dessa forma para o meu processo criativo? Porque muitas das vezes, nem todo mundo, na verdade, a grande massa da sociedade, ela ainda não está discutindo sobre a sustentabilidade no dia a dia, o consumo consciente. Infelizmente, às vezes esse conceito ele fica preso em algumas bolhas. Então, de que fato eu, uma marca ainda pequena, consigo impactar o que eu acredito da minha marca em bolhas que ainda não falam sobre sustentabilidade? Então, às vezes, o cliente ele compra um produto da minha marca, que mesmo não tendo uma cara de sustentável,
ele é sustentável. E o cliente, tendo esse entendimento de que ele consumiu um produto porque ele desejou aquele produto e depois entendeu que era sustentável, ele começa a mudar a visão dele a respeito de um produto sustentável. Sim. Então, assim, essa é a forma que eu encontrei de não precisar ir só por um caminho. Eu gosto muito do upcycling, mas eu vejo que ainda existe uma dificuldade no upcycling, que é de escalar. Quando eu não consigo escalar um produto de upcycling, eu tenho uma dificuldade, porque eu vou gerar um impacto econômico só até certo ponto. Então, quando eu consigo escalar um produto sustentável, aí eu consigo, de fato, gerar um impacto grandioso, que é o que eu venho buscando fazer dentro da Berimbau Brasil. Bacana. E outra coisa, Sandro, essa ideia assim de é isso, você já trabalhou em outras áreas da moda, né? Já trabalhou para outras pessoas, não só para sua marca. O que que você teve de mais dificuldade assim de montar? Tô vendo que você falou que está fazendo curso de administração. Isso para mim também, que sou de humanas, com certeza esse ia ser o meu foco de dificuldade. Mas assim, deve ter muita gente aqui dos alunos, foi um dos tópicos da aula passada, que é quais são as dificuldades e as dicas que você poderia dar para alguém que quer começar a sua marca de produto com um foco sustentável, quais são as dificuldades, quais são as dicas, o que pode melhorar ainda para o futuro, que você enxerga, assim, mesmo esses editais, né, que eu acho que essa impulsionada que dá, né? Você passar num edital com enfoque sustentável, que eu acho que tem bastante oportunidade hoje também. Queria que você falasse um pouco esse apanhadão, assim. Certo, Gil. Bom, eu acredito que se a pessoa ela não é herdeira, não tem alguém ali para investir inicialmente num futuro negócio, numa ideia que você tenha, é muito difícil você começar, mas é possível. Mas, assim, uma das coisas que eu acredito que seja um diferencial para você começar um negócio, além de buscar capacitações para você entender quais são as ferramentas que você vai precisar para fazer aquele negócio acontecer, eu acredito que você buscar ser uma pessoa organizada e disciplinada já é, assim, metade do caminho, sabe? Porque ainda mais da nossa realidade de pessoas que vêm do mercado da moda, a gente geralmente vem com uma personalidade muito ligada à criatividade. E quando a gente não consegue administrar essa criatividade, o nosso sonho, ele fica difícil muito sair do papel, sabe? Então, Sim, assim, no início é importante você buscar instituições como a Ecoteste para te treinar, para te promover aulas que vão te nortear a sua trajetória. É importante você buscar ferramentas como o Sebrae, né, buscar instituições como o Sebrae que podem te trazer capacitações para você ter um certo entendimento sobre empreendedorismo, sobre gestão financeira, que é muito importante, porque, assim, para pensar, por mais que aquela área não seja o que você quer fazer da sua vida, eu não quero ser um gestor financeiro, Sandro, mas se você vem de uma realidade que você não tem uma estrutura financeira, que você não tem um suporte econômico para fazer o seu sonho acontecer, no início, para você tirar o seu sonho do papel e fazer aquilo acontecer, você vai precisar entender de algumas outras áreas, como gestão financeira, administração. Isso é muito importante. Você não precisa ser um expert em administração ou gestão financeira, mas você vai precisar ter uma noção básica para você começar a dar os primeiros passos do seu negócio. Então, conforme você vai crescendo, você vai delegando essas funções para outras pessoas. Então, desde criança, as pessoas me viam como uma pessoa muito criativa, mas eu não era uma pessoa organizada, e iniciar o meu negócio foi muito difícil por conta disso. Então, no início da minha carreira, eu tive uma mentora, essa mentora era uma antropóloga, e essa antropóloga, ela me treinou, ela lapidou a minha carreira para que eu pudesse dar os primeiros passos
então ela ia me direcionando. Então eu lembro até hoje da primeira vez que a gente se reuniu, a minha primeira sessão, a gente fez um exercício para entender como a minha vida estava, a minha vida no geral, espiritual, financeira, trabalho, família, tudo. E dentro dessa análise, na minha parte profissional, que na época eu estava muito perdido, justamente por não ter ferramentas que pudessem me trazer clareza e me auxiliar para poder trilhar a minha jornada profissional, ela me trouxe alguns questionamentos e apontamentos para que eu pudesse começar. Então, o primeiro apontamento foi o quê? Ela falou, Sandro, você vai precisar fazer um curso tal no Sebrae. Ah, beleza, então, Vivi. Fui lá no Sebrae, fiz o curso. Daquele curso, ela falou, Sandro, você vai precisar fazer esse outro curso agora. Daí, quando eu fui me capacitando, você vai tendo clareza do seu caminho, você vai conseguindo enxergar tanto as dificuldades, tanto os desafios que você precisa, quanto você também vai vendo o seu caminho se abrindo. Então, o Sebrae foi a Viviane, a minha mentora, ela foi essa primeira pessoa que me trouxe essa clareza, né, de que eu precisava ter um direcionamento da minha carreira, porque eu era muito criativo, mas que isso não era o suficiente para mim ter um êxito profissional. Então, ela me direcionou para o Sebrae. Do Sebrae, eu fui fazendo cursos. Aí, o último curso que eu fiz do Sebrae, eu já saí, assim, uma outra pessoa. Eu fiz uma formação chamada Agente Local de Inovação. Eu fui selecionado, fiquei, eu acredito que 1 ano e pouco no Sebrae. Então, a partir disso, eu não parei de estudar. Todo ano eu estou estudando, todo ano eu estou numa formação nova, buscando sempre ferramentas para me auxiliar nessa minha jornada. Então, assim, hoje em dia eu vejo que a maior dificuldade é em ter clareza do caminho, de que forma eu consigo trilhar o meu caminho. E para você trilhar o seu caminho, você precisa de ferramentas. Se eu não tenho essas ferramentas, eu vou buscar ter essas ferramentas. Eu vou buscar pessoas que possam me ajudar a trilhar esse caminho. Aí, conforme você vai adquirindo essas ferramentas, a sua vida ela vai ficando mais tranquila, o seu caminho ele vai ficando mais tranquilo e você começa a personalizar essa experiência a ponto de você começar a projetar o seu crescimento, a ponto de você falar, não, esse ano eu fiz isso, 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 mas no ano que vem eu quero chegar em tal lugar. E é a partir disso que você começa, de fato, empreender, a criar, projeções para o seu sonho. Então, eu agora estou estudando administração porque eu quero fazer a minha marca crescer mais ainda. Eu quero ter ferramentas para gerir a minha marca de uma forma muito mais tranquila e enxergar horizontes que eu ainda não tenho tanta clareza para enxergar. Então, assim, no início, as principais questões e dores que vão surgir, elas vão estar relacionadas aos primeiros passos, aos seus primeiros apoiadores, ao recurso financeiro. Como eu vou fazer para conseguir um recurso financeiro agora no início? Gente, para todas essas perguntas, existem respostas. E as ferramentas que a gente vai incorporando na nossa jornada, elas vão dando essas respostas para a gente. Então, uma das minhas questões desse período que eu estou vivendo é de que forma eu consigo um patrocinador para me apoiar na abertura da minha primeira loja. Mas assim, como você vai abrir uma loja? De que forma vai ser essa loja? Então, eu consegui um apoio de uma arquiteta. Essa arquiteta projetou a minha loja como eu gostaria que ela fosse, e agora eu já estou indo para um outro lugar, que é dialogar com patrocinadores para futuramente trazer essa loja. Então, assim, hoje em dia, essa é uma das minhas questões, assim, e de que forma também eu consigo ter um ateliê maior, de que forma eu consigo trazer mais qualidade de vida para os colaboradores que fazem parte da minha marca, de que forma
a minha marca, de que forma a gente consiga trazer mais bem-estar e gerar mais impacto para a nossa equipe mesmo e para outras pessoas que eu também quero incorporar para a minha marca. E um outro questionamento que eu tenho me feito muito nos últimos tempos é de que forma eu consigo levar o impacto da minha marca para o estado de onde eu nasci. Por mais que eu já tenha clientes no Maranhão, eu quero também que o povo maranhense ele desfrute mais da Berimbau Brasil, né? Porque, como a Gil falou, eu também atuo como educador. Então, hoje em dia eu trabalho dando aula em SESCs, no Museu da Diversidade Sexual. Agora, mês que vem, eu vou estar na USP. Então, assim, aqui em São Paulo, eu já compartilho esses conhecimentos e um pouco da berimbau, né? Mas eu quero levar isso também para as pessoas de onde eu nasci, para as pessoas que nasceram ali, viveram comigo e que, infelizmente, a maioria dessas pessoas ainda sentem muita dificuldade de acessar muita coisa. Então, assim, digamos que eu sou uma pessoa que acabei saindo ali da curva, né, da estatística, mas não por qualquer mérito ou etc., mas porque eu acredito que a vida, ela, enfim, né, aconteceu muitas coisas que me trouxe até aqui. Mas essas pessoas, elas também são dignas, né? Elas também merecem viver um pouco disso. Então, acredito que com o espaço que eu estou ocupando hoje, com as oportunidades que eu tenho, eu acredito que eu posso levar esse impacto também para as pessoas do meu estado. É isso, faz todo sentido. E como é difícil, né, descentralizar, né, de São Paulo, do Sudeste, né, esse foco, assim, né, da comercialização, dessa parte do turismo, tudo. Mas eu vejo que tem um foco bem grande também nas lojas ali, tipo, Nordeste, né? Tipo, já tá mudando um pouco, né? O eixo. Acho que isso é bem legal. Eu vou ler uma pergunta aqui que a Lígia fez no chat. Queria saber quais foram os maiores desafios de trabalhar com a moda sem, não sendo uma pessoa privilegiada. Nossa, essa é uma pergunta assim bem cirúrgica, né? Olha, até hoje eu sinto assim, eu estava até falando, eu dei aula agora à tarde no Sesc Vila Mariana e eu dou aula nessa turma com uma outra parceira da Berimbau, que também é uma pessoa racializada, e o que eu percebo que vindo para São Paulo e sendo a primeira pessoa a estar numa semana de moda grande e tal, é que no início, além da insegurança que parece que já vem acompanhada com a gente, que é muito difícil, eu percebo que o próprio mercado, por não ter pessoas, similares e, enfim, dentro dentro desse mercado atuando ali, existe um certo receio e um certo desdém. Então, assim, para eu poder, hoje em dia, estar entre uma das marcas âncoras da Semana de Moda da qual eu faço parte, eu tive que me provar o tempo todo. Eu tive que lutar para ser o melhor em tudo, eu tive que ser o mais organizado, eu tive que buscar ter os melhores patrocinadores, porque parece que eu não parece que as pessoas que estão nessas lideranças é como se elas não conseguissem aceitar que você é bom o suficiente para estar ocupando aquele espaço. E eu acho isso muito triste, porque o Brasil, ele é um país multifacetado, ele é um país que você olha para um estado e olha para o outro, a cultura, os hábitos, a fisionomia é totalmente diferente. Então, assim,
quando eu vejo uma pessoa, que eu conheço uma pessoa, independente se ela é negra, se ela é clara, se ela é baixa, se ela é alta, se ela é magra ou gorda, ela é capaz de qualquer coisa. Ela pode ser a dona de uma empresa gigantesca, mas quando você está nesse contexto do Sudeste, é como se as pessoas elas tivessem acostumada a entender que apenas um padrão social e fisionômico fosse capaz de ocupar determinados espaços. Então, muitas das vezes, quando eu chego num lugar, as pessoas me perguntam: mas é só você, o dono da Berimbau? Existe um sócio? Mas é só você mesmo? E isso me incomoda um pouco, mas, ao mesmo tempo, dentro de um lugar do meu ser, da minha alma, me mostra assim, tipo, nossa, Sandro, olha como a sua existência ela é muito potente, porque a pessoa ela não está acostumada a ver uma pessoa como você, que veio do lugar que você veio, ocupar esse espaço. Então, vai incomodar, é difícil, às vezes para mim é muito difícil, hoje em dia não tanto, porque eu entendo que, enfim, aquela experiência é minha, sou eu que estou vivendo aquilo, e, enfim, quem achar ruim ou quem não aceitar, ou, enfim, a pessoa que lute, e a melhor forma de me posicionar é sendo bom no que eu faço, tendo uma marca potente, sendo um bom profissional, trabalhando as minhas competências, me capacitando. Eu acredito que essa é a melhor forma de lutar contra esse preconceito estrutural. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente. Para variar, eu tava falando sem microfone aqui. Vou Ah, ler... Vou ler aqui mais uma pergunta. Existe algum processo de colaboração com comunidades dessas culturas afro-indígenas? com essas, isso, olha, atualmente a gente está negociando porque o que eu entendo assim, né, que essas colaborações, quando você busca trabalhar com comunidades que muitas das vezes estão num grau de vulnerabilidade, você precisa ter uma estrutura de marca que de fato contemple e gere um impacto para aquela comunidade. Então, como a marca ela está num processo de crescimento, para eu poder fazer uma colaboração que de fato gere um impacto para alguma comunidade, eu preciso ter um apoio de uma instituição maior ainda que possa me garantir essa conexão. Então, eu estou dialogando com uma outra empresa maior para fazer um trabalho com uma comunidade local no Maranhão, mas até então nós não fizemos. A gente trabalha, a nossa equipe, ela é praticamente formada por ex-alunos que eu tive ao decorrer dos anos, que já é uma forma da gente gerar um impacto e trazer uma proximidade dessas pessoas que vêm de uma realidade similar à nossa, a participar desse processo de crescimento da marca. Legal. Eu vou ler mais uma aqui. Quais as maiores diferenças entre desfilar para São Paulo Fashion Week e para a Casa de Criadores? Legal, bora lá. Olha, eu, assim, para te falar a verdade, eu acho que é um pouco difícil responder essa pergunta por eu estar só de um lado ainda, né? Até então, eu já fiz alguns trabalhos com a São Paulo Fashion Week, já tive algumas conexões, mas a minha experiência desfilando ainda é pela Casa de Criadores. Então, se eu falasse que, enfim, existe uma diferença e eu não estaria sendo totalmente verdadeiro. Mas, pela minha percepção, já é mais uma opinião. Não sei se é uma verdade, mas pelo que eu percebo, eu acredito que a São Paulo Fashion Week ela te dê ela te dê um status maior do que a Casa de Criadores,
mas que, consequentemente, você vai precisar também ter uma demanda que é muito mais pesada, né? Porque se você não tiver essa demanda, se você não tiver um posicionamento, se você não tiver uma estrutura para estar naquele lugar, você pode arruinar a sua carreira, a sua jornada. Então, assim, o que eu percebo? Eu percebo que a Casa de Criadores, elas têm estruturas muito similares. A São Paulo Fashion Week e a Casa de Criadores, eles gastam o gasto para ser realizado, eles são muito similares. Então, assim, eu vejo que a São Paulo Fashion Week, ela seria mais tradicional, e a Casa de Criadores, ela seria focada mais na moda autoral mesmo, o que não necessariamente é a São Paulo Fashion Week. Então, assim, na Casa de Criadores, tem marcas em estágio de um amadurecimento mais inicial, marcas essas que ainda têm dificuldades em acessar patrocinadores, marcas que ainda não conseguiram escalar tanto, ou seja, ela é uma incubadora de uma jornada de quem está começando a desfilar a sua marca. E que o próximo estágio seria São Paulo Fashion Week. Na Casa de Criadores, tem marcas que já foram convidadas para São Paulo Fashion Week, mas que não foram, por conta desses detalhes sutis que existem. Porque, vamos supor, para você ir para São Paulo Fashion Week, o seu investimento para você acessar e poder realizar um desfile lá, ele vai ser muito maior do que o da Casa de Criadores. E se você não está preparado, se você não está com, se você não tem uma estrutura de marca para poder fazer todo esse investimento, duplicar ou triplicar para a sua marca, não compensa muito. Então, assim, eu acredito que são essas diferenças, assim. Então, algumas pessoas me perguntam, Sandro, mas por que você ainda não foi para São Paulo Fashion Week e tal? Antes, na primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria. Hoje, eu não penso dessa forma, porque quando a minha primeira oportunidade de ir para a Casa de Criadores, ela veio e eu fui, eu não pensei, eu quase estraguei com a minha carreira, porque eu não tinha ferramentas suficientes, eu não tinha uma estrutura de equipe bem consolidada, eu não tinha todas as ferramentas necessárias para fazer um bom desfile, ou seja, eu acabei criando muitas dívidas para poder fazer um desfile, não tive retorno daquilo e paguei um preço muito alto, entende? Então, assim, hoje em dia, se a pessoa falar assim, Sandro, se vier um convite para você ir para São Paulo Fashion Week, você iria? Eu acredito que ainda não, porque eu preciso ter garantia de patrocinadores para que quando eu entrar ali, eu de fato consiga fazer a diferença. Porque se vocês forem analisar, fazer uma análise mais crítica, na São Paulo Fashion Week tem muitas marcas que você desfila lá, mas que ainda não gera um impacto econômico suficiente para fazer aquela marca gerar de fato um impacto, sabe? Para aquela marca, para que de fato ela possa crescer. Então, aí você escolhe se você quer ir apenas pela exposição e pela mídia, que vai ter um preço, vai te cobrar um preço isso, ou se você vai desenhar a sua jornada e se preparar para quando você entrar nesse lugar, você de fato colher os frutos que você almeja. Então, hoje em dia, na Casa de Criadores, eu dou o meu melhor, eu busco sempre ter os melhores patrocinadores e ter é, uma organização perfeita para que quando eu tenha a oportunidade de ir para São Paulo Fashion Week, essa experiência seja aproveitada 100%, entendeu? Legal. Ah, mais uma aqui. Quais as dificuldades que você encontrou para passar em editoriais como SESC e outras unidades? Em editais, em Sesc, beleza. Bom, bora lá. Esses primeiros editais que eu passei, era tudo a Vivi, a minha mentora, que escrevia para mim. Ela é uma pessoa, enfim,
extremamente inteligente, trabalhou para a Fundação Roberto Marinho, trabalhou na embaixada, ela é uma pessoa muito inteligente. Então, os primeiros editais que eu passei, era ela que escrevia, só que ela foi me treinando. Ela, no início, ela falava assim, Sandro, você é uma pedra bruta, você precisa ser lapidado. Então, eu fui me lapidando e buscando essas ferramentas para, hoje em dia, escrever os meus editais. Então, geralmente, os editais que eu escrevo, 80% eu passo. Então, que já é muito bom, assim, mas eu fui me preparando e buscando entender como funcionam esses editais. Geralmente, os editais, eles têm ali, né, as normas, tem os documentos necessários que você precisa ficar muito atento. Geralmente, cada edital, ele tem uma forma de se comunicar, ele tem uma linguagem. Então, se você escreve ele se adequando a essa linguagem, geralmente a aceitação ela é muito maior do que você escrever com uma linguagem X, ou sem respeitar o que a pessoa que está do outro lado ele quer ler, entende? Então você tem que entender, buscar entender o que esse edital quer de você, né? Se atentar à documentação e buscar criar essa linguagem, que é como se você já estivesse falando diretamente com a pessoa. Legal. Ótimas dicas mesmo. Já tentei já também passar em editais do SESC, não consegui, mas quem conseguiu falou exatamente isso que você falou. É isso, né? É, Sandro, a Lia falou. Sandro, já tive a oportunidade de partilhar bastidores na casa de criadores, não necessariamente na sua marca. E isso que você pontuou sobre organização, tenho que te dar os parabéns, pois de fato houve muitos elogios de não ter atraso da sua marca. E fico feliz de poder saber mais a fundo da sua história. Partilho de ter nascido no mesmo estado que o seu e você é uma inspiração. Ah, obrigado, nossa. Obrigado. Então, assim, e olha, e assim, você está falando da organização e eu te agradeço porque, de fato, essa organização foi uma coisa que eu tive que me lapidar, porque o meu primeiro desfile na Casa de Criadores, ele foi um desastre, ele foi péssimo. Eu quase saí da Casa de Criadores por conta da minha organização, entende? Então, assim, imagina que as oportunidades, elas podem surgir, mas a gente tem que se preparar para elas. Então, hoje em dia, eu ainda tenho inúmeras inseguranças, mas a minha orientadora, ela me falou o quê? Ela falou assim, Sandro, o preparo, ele é inimigo da insegurança. Então, quando você se prepara, você diminui as chances da sua insegurança, entende? Então, eu fui me preparando para tudo que eu tinha insegurança. Então, vamos supor, exemplo, fazer uma coleção exige um certo gasto financeiro. E quanto mais você quer arrasar, pode ter certeza que mais caro sairá essa coleção. Então, assim, hoje em dia, o que eu busquei? Eu busquei ter uma relação muito boa com meus apoiadores, busquei patrocinadores interessantes que dialoguem com a marca. Eu sempre sou extremamente sincero e transparente com esses apoiadores. Sempre busco criar uma relação genuína mesmo, porque a gente tem que entender que do outro lado da marca existe uma pessoa que tem dores, que tem questões, inseguranças, que tem sonhos. Então, quando a gente se conecta com esse outro que está por trás da marca, a gente também consegue compartilhar as nossas dores. Amanhã cedo eu tenho uma reunião com o pessoal da Sou de Algodão, que, assim, são um grande apoiador da marca, sabe? Eles acreditaram ali no começo, no início, assim, cederam pouca coisa, porque não me conheciam, e depois que me conheceram e foram vendo a minha dedicação e a minha entrega, o meu compromisso, né, com essa parceria, eles foram cedendo mais, foram me trazendo oportunidades. E uma dica que eu deixo é o seguinte: geralmente, quando a gente pensa em patrocínio, a gente acha que é tipo assim, a Giovana, ela vai me patrocinar, né? Ela pode me patrocinar. Então, eu vou chegar assim, ó, Giovana, eu tenho esse projeto aqui e eu preciso de 50 mil reais.
Giovana vai olhar para mim e falar, o quê? Como assim? Por que eu vou te dar 50 mil reais para você ser bonita arrasando aí na sua coleção da Casa de Criadores? Não é nem a São Paulo Fashion Week, se fosse, talvez eu até pensaria. Mas calma, você não pode chegar falando comigo assim de qualquer jeito. Então, o que eu percebo? Que geralmente os patrocínios, eles são uma prestação de serviço, entende? Então, além de você buscar construir uma relação com a marca que você deseja ter um apoio, ter um patrocínio dela, é importante que você entenda o que a outra marca precisa. Então, olha, a Giovana, ela faz cabelo e eu preciso do apoio da Giovana. Então, de que forma eu posso oferecer um serviço para a Giovana para que a Giovana consiga patrocinar um evento meu? Então, Giovana, que tal você, no meu desfile, você fazer uma ação da sua marca de cabelos? Você vai fazer isso, isso, isso assado. Aí a Giovana ela já vai mudar a forma de receber essa minha proposta. Então, ela vai começar a entender, então, beleza, então eu vou ganhar, você vai ganhar, então eu consigo te dar os seus 50 mil reais para investir na sua coleção. Então, isso foi uma coisa que eu demorei para entender, porque eu só ficava achando que a marca ela pode me dar tantos mil e eu vou lá e vou pedir esse patrocínio. E não é necessariamente assim, sabe? A gente primeiro precisa criar uma relação, precisa entender se essa marca ela tem a ver com a sua marca, se as suas marcas, conecta a sua marca com a outra marca, para a partir daí você entender que tipo de serviço você pode trocar com aquela marca, entende? Então, a Sou de Algodão, atualmente, eles me convidaram para ser jurado do desafio Sou de Algodão. Então, isso é muito legal. Então, de que forma a gente consegue trocar mais? Sabe, olha, eu estou pesquisando um material aqui que pode ser muito interessante para você falar disso na Sou de Algodão. Então, você consegue patrocinar essa pesquisa? Você consegue me ajudar nessa pesquisa e eu compartilho essa pesquisa a partir da Sou de Algodão? Então, são formas de você trocar e buscar esse apoio financeiro para sua marca, sabe? Super. O networking, né, nesse mundo da moda é o que há, assim, né? Um vai ajudando o outro e a gente vai crescendo junto. Gente, a gente tem mais 5 minutos. Eu vou ler as duas últimas perguntas e a gente costuma fazer uma fotinho final, porque também, para a gente ter registrado aqui, né? Aí a Ivy vai fazer uma fotinho nossa final. Eu pedi para todo mundo abrir a câmera, mas eu vou ler essas duas perguntas, aí você pode fazer um misturadão aí das duas. Sandro, que materiais de pesquisa, livros, artes, etc., você usou para entrar no processo de criação da sua marca? Primeira. A segunda. Sandro, como podemos iniciar uma marca mais sustentável, não tendo muitos recursos? Falando de uma marca que não trabalha com upcycling. Legal. Ó, o interessante é que quando você vai começar uma marca que não tem muitos recursos, além da sua criatividade, que você vai precisar trabalhar essa criatividade bastante no início, é legal que você consiga, busque fazer parcerias com pessoas que também estão naquele processo, naquele mesmo estágio que você. Tanto, vamos supor, exemplo, olha, eu tenho uma pessoa que costura muito bem, mas eu não sei costurar muito bem. Eu vou oferecer um serviço para ela, ela me oferece um outro serviço. No caso, ela costura as minhas peças, mas eu sou bom em fotografia, eu vou lá e fotografo as peças que ela faz. Então, nesse início dessa sua carreira, é interessante que você faça trocas com pessoas que também estão ali ao seu redor, que também estão buscando alcançar objetivos similares ao seu. Então, no começo da minha marca, eu fazia parceria com fotógrafos, com costureira, até chegar o momento de ter um recurso financeiro para começar a pagar essas pessoas, tá? E a outra pergunta foi... É sobre materiais de pesquisa, referências, né? Ah, Livros, arte, tudo que você quiser passar de referência aí para nós. ó, gente, é o seguinte, eu não tenho uma referência em si, assim, para falar assim, olha, tal livro X para vocês lerem. Mas, assim, a partir da minha perspectiva pessoal,
o que eu busquei bastante? Eu busquei trabalhar a minha inteligência emocional para lidar com o início de uma construção de uma carreira. Então, atualmente, eu medito praticamente todos os dias. A meditação, ela me ajuda a olhar para dentro e entender quais são as minhas angústias, os meus anseios. Então, a meditação, eu acredito que tem pessoas que não acreditam muito na meditação ou que têm uma certa resistência, mas, gente, tenho a certeza de que a meditação, ela é revolucionária, ainda mais para hoje em dia, que a gente está tão conectado com as redes sociais e com a tecnologia, que a gente está perdendo a nossa capacidade cognitiva. Então, imagina para quem é criativo, para quem precisa empreender, para quem precisa ter disciplina e organização, a meditação ela vai ajudar muito vocês. Então, busquem trazer ferramentas para a vida de vocês que ajudem vocês a olhar para dentro, a se conhecer, porque isso vai ajudar vocês também nessa jornada. Uma outra coisa para as pessoas que são criativas é que existem vários conceitos de criatividade. Tem abordagens pela neurociência, tem abordagem a partir de pessoas criativas, mas eu acredito que a criatividade ela é uma mistura de curiosidade, intenção, repertório e ferramentas. Quando a gente junta isso, a gente se torna criativo. Então, para vocês que trabalham com moda, que estão buscando trabalhar com moda, é importante que vocês se mantenham criativos, para que vocês trabalhem esse olhar curioso, para que vocês busquem sempre trazer ferramentas, porque às vezes você é muito criativo, mas você não consegue traduzir isso. Então, quando você aprende uma pintura, quando você aprende a fazer um desenho, quando você aprende a tocar um instrumento, a tocar, a fazer a dançar, você começa a ter ferramentas para expressar essa criatividade. Então, se você não aprende alguma ferramenta, fica muito difícil expressar essa criatividade. Então, desde criança, eu desenho. Hoje em dia, eu não tenho muito tempo para desenhar. Então, eu utilizo de outras ferramentas para poder criar. Então, é isso, assim, buscar novas ferramentas. De livros, um livro que eu ganhei de presente recentemente, que eu adorei, sobre um método para dominar o processo de criação de coleções, é o Moda C, da Johanna Maia, que é um livro muito legal, que ele sistematiza esse processo de pesquisa e desenvolvimento de coleções. É muito legal, gostei muito, terminei de ler recentemente. E além disso, como eu falei para vocês, o meu entendimento do que é criatividade, para criatividade, para você exercitar mais a sua criatividade e explorar o potencial dela, é importante que vocês busquem ter repertório. Então, esse repertório é buscando entender outras culturas, buscando estudar outras áreas que, por mais que não, às vezes não tenha conexão com a moda, ela vai te trazer novas sinapses neurais que você vai incorporar dentro do seu trabalho. Como eu falei para vocês no início desse diálogo com vocês, eu pesquiso muito sobre o fundo do mar e os pássaros. Então, eu trago muito desse universo para minha marca, mas eu não tenho estampa de pássaros e nem do fundo do mar. Mas onde eu emprego isso dentro da minha marca? Nas combinações de cores, nas formas. Então, tudo que é de repertório que você vai construindo na sua vida, a partir do seu filtro pessoal e das ferramentas que você vai adquirindo, você vai conseguindo trazer novas perspectivas para o seu trabalho, o que vai nascer a criatividade. E eu acredito que é isso, gente. Ai, maravilhoso! Foi muito, muito, muito bom te ouvir falar, Sandro. Foi muito inspirador mesmo. Já anotei tudo aqui, adorei as referências. Obrigado.